vamos falar de gastar, né? Vamos falar de gastar dentro desse tema maior da inteligência financeira. É um assunto que a gente costuma, às vezes, lidar com bom humor, mas é muito sério, né, também. Não é verdade? Então, assim, talvez você esteja com muita dificuldade nessa área, ou cresceu assim. E casamentos se desfazem por conta desse ponto aí. Porque um dos dois gasta muito, ou os dois. E famílias realmente se quebram, pessoas perdem o rumo realmente na sua vida financeira por causa de gastos. Amizades, perdem-se a confiança, né? Porque acaba acontecendo de um confiar no outro, emprestar, e o outro não consegue depois cumprir com a responsabilidade porque gasta muito. E eu já passei por isso, né, de ter amizade manchada por causa de gente onde eu confiei e depois, né, por causa dessa dificuldade de gastos, foi infiel. Mas, em linhas gerais, todo gasto ele é um investimento. Em linhas gerais. Porque, pensa comigo aqui, a questão é se você está investindo bem ou mal naquilo que você está gastando. Então, você pode estar gastando em algo que vai trazer um prazer para você, mas que é um investimento negativo para a sua saúde. Ou negativo para seu relacionamento, seu casamento. Apesar de, no primeiro momento, ele afagar o seu ego, né? Talvez ele trazer à tona aí um pouco da sua soberba, da sua ostentação, mas que é um investimento nocivo a curto e médio prazo, né? E você pode fazer um gasto que é um investimento positivo para a sua saúde, né? Para a sua família, né? Para o seu trabalho, sua carreira, enfim. Claro que essa análise é muito pessoal, né? Às vezes um gasto que é bom para o mesmo gasto aquele consumo, né? Para a mesma pessoa, naquela área ou aquele objeto, enfim, para o outro é nocivo. Porque talvez para ele seja algo que o leve a se descontrolar. Talvez até se viciar, né? Então, de novo, né, nesse aspecto fica sendo um pouco relativo. O que é para um, às vezes não é para outro. Muito bem, mas se você for no dicionário, você vai ter definições aí, onde a palavra pode ser enquadrada, utilizada. No nosso caso hoje, como a série ela trata de dinheiro, né? Então talvez alguns desses verbos aí eles vão ser mais apropriados no nosso trato aqui. Especialmente consumir, né? Perder, até destruir, dependendo do caso. Mas eu quero propor para vocês nessa manhã que existem dois tipos de gasto. E eu quero começar com o gasto negativo. O gasto negativo, aquele gasto que ele vai prejudicar sua vida, sua reputação, seu testemunho especial. Obviamente estamos falando para crentes aqui, né? E nós queremos olhar para as Escrituras. Prepare-se aí, porque você vai gastar a Bíblia hoje, tá? Todos os versículos vão estar projetados aqui, mas se você quiser abrir na sua versão também, só que eu não vou conseguir ficar esperando muito, porque tem muito versículo, então a gente precisa ganhar tempo. O gasto negativo, ele tem uma raiz. A raiz de todo gasto negativo, ela vem do quê? Dessa palavrinha aí, cobiça, tá bom? Esse desejo desenfreado pelo que não tem, ou o que é do outro, né? De ter cada vez mais, e ter aquilo que você talvez não pudesse ter, ou que não fosse o momento adequado para se ter. Então você começa a cobiçar, tá bom? A gente vai ganhar tempo. Aí, Bruno, muito bem. O texto de Timóteo está aí, ó. Os que querem ficar ricos, olha que interessante o argumento do apóstolo Paulo, caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Cobiça está ligada diretamente com um desejo descontrolado e nocivo. Então aqui está realmente
uma tradução disso, desejo descontrolado e nocivo, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. E muitas vezes isso não acontece na hora, não acontece no dia seguinte. Isso é um processo, tá bom? Pode levar anos até. E aí ele vai concluir dizendo, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, os pontos que nós vamos colocar aqui para o gasto negativo, ele tem como base, como raiz, a partir da cobiça brota todos esses pontos. Tá bom? A partir da cobiça brota, por exemplo, o que eu estou chamando aqui do carinho, ou que Paulo chamou aqui de amor, esse apego ao dinheiro. Então, a partir da cobiça, você começa a gostar demais do dinheiro. Gostar demais. E para gastar, você precisa, o gasto negativo, né, um reflexo desse gasto é que você gosta das coisas, e para ter essas coisas, você precisa ter o dinheiro para elas. Ok? Eu estou falando aqui com gente que a princípio é honesta, né? Você não vai roubar. Tá? Alguns, por conta da cobiça, não tendo dinheiro, partem para esse outro ponto, que é conseguir de maneira totalmente desonesta e desleal, que é o roubo, o furto, o engano. Né? Mas, por enquanto, essa ideia de que você deseja mais do que deveria. Você se apega. Você ama, coloca teu coração no dinheiro. E quando nós olhamos para essa questão do carinho, eu separei 3 textos aqui, das ramificações disso, né? Dessa raiz que vem da cobiça, tá bom? Eclesiastes 5. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem está falando isso aqui foi o homem que a Bíblia qualificou como o mais sábio de todos. Quem ama o dinheiro, e esse cara teve muito dinheiro, teve todo o dinheiro, vamos colocar assim, né? Ele está dizendo, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Para um cara como Salomão falar isso, né, assim, nós temos que ficar atento. Isso não é só questão de quem tem muito dinheiro, não é verdade? As riquezas, quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. É aquela ideia, né? Quanto mais tem, mais quer, e aí mais gasta. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. Ok? Então você vai adquirindo, e aquilo, ou você está consumindo, ou a própria circunstância da sua vida está consumindo aquilo que você adquiriu. E que benefício, ele conclui dizendo, trazem os bens aos que o possuem, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos, que seria esse o maior benefício. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Ó, esse homem rico, essa fartura dentro desse contexto, tá bom? Que ele está colocando aqui, do amor ao dinheiro. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas. E aqui, de novo, o apego, né? O carinho ao dinheiro que o leva a gastar e acumular. E ele vai dizer que isso é um mal terrível para a infelicidade do seu possuidor. Porque ele deixa, né? Ele é aprisionado por esse carinho, por esse amor ao dinheiro, ao gasto, às riquezas, aos bens. Então ele vai gastando para adquirir, para guardar para si. Isso vai aprisionando. Ele vai chamar isso de terrível mal. Infelicidade para quem possui. O outro texto de Hebreus 13:5, o autor de Hebreus vai dizer, conservem-se livres do amor ao dinheiro. E o autor de Hebreus aqui, ele é mais carinhoso também nas palavras, né? Ou seja, fuja disso, né? Não cai nessa, né? Conserve-se livre, afaste-se disso, do amor ao dinheiro. E contentem-se com o que vocês têm. E esse é o outro lado da palestra de hoje, tá bom? É o remédio para isso. Porque Deus mesmo disse,
E olha como ele faz esse paralelo e contrasta, né? O amor ao dinheiro, né? E colocar a sua vida nisso. Em contrapartida, ele disse, Deus falou assim, eu nunca vou te deixar e eu nunca vou te abandonar. Por que esse paralelo? Porque Deus é suficiente, irmãos. Ele é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Então, se você precisa de algo, precisa gastar ou se apegar a algo, né, para ter felicidade, essas coisas vão embora e elas vão consumir você também. Mas quando você se apega em Deus, quando o seu carinho, o seu amor está em Deus, você é suprido em todas as suas necessidades. Você vai entender esse segredo do contentamento em Deus. O que eu estou falando aqui, continuarei falando, não é novidade acho que para ninguém aqui. Mas é sempre bom nós estarmos trazendo esses textos e esses conceitos, porque mesmo sabendo deles, a vida e o nosso coração enganoso são cruéis e nos levam a desviar daquilo que nós sabemos tanto, para o nosso próprio bem. Não é verdade? Talvez enquanto eu estou falando aqui, isso venha à sua memória como assim, puxa, eu sei disso, mas a pergunta não é se você sabe, a pergunta é se você vive. Então é sempre bom estar falando e falando. A Bíblia, ela é muito didática nesse sentido e pedagógica. Muito bem, outro texto aqui sobre o carinho, né, ao dinheiro. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. E esse acumulem tem a ver com esse carinho ao dinheiro e, consequentemente, ao que o dinheiro pode dar. Não acumulem, onde os ladrões também arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o que ele está falando de tesouro aqui, né? Ele está falando de tudo aquilo que é fruto desse desejo, desse carinho. Se o seu carinho está nas coisas do céu, então o seu coração vai estar movido para servir aquele que é, né, o dono, aquele que é o Senhor da sua vida, Deus. Se o seu coração e o seu tesouro estão nas coisas da terra, então o seu esforço vai ser para servir o mamon, o dinheiro, para ganhar e gastar cada vez mais para o seu prazer, né? Acumulando isso. Então, lembra, a raiz desse gasto negativo é a cobiça, que frutifica, né, que dela brota o carinho, o amor ao dinheiro e, consequentemente, por conta desse amor, vem o consumismo. Tá? E aí é um ponto muito sensível também do gasto negativo. Consumir é necessário, mas esse termo consumismo, ele está relacionado àquela pessoa que tem um gasto descontrolado, uma cobiça, né, por ter, mesmo que não precise. Ela já perdeu essa noção do que realmente é necessário para ela viver. Então ela gasta, né, simplesmente para satisfazer os seus desejos carnais e para ostentar, ou para, enfim, para sua soberba, para competir, né, ou para ter um alívio, talvez, de um problema que ela não consegue resolver da sua vida, um problema emocional, um problema de relacionamento, né? Um problema até de saúde. Então, tem pessoas que elas descontam tudo isso consumindo, porque ela acha que é consumindo que vai aliviar, e às vezes isso é real. Vem um alívio ali por alguns instantes, até que cai a ficha e chega a conta, né? Literalmente. E aí, aquele problema que era, no primeiro momento, mais leve, se torna mais pesado e cada vez mais pesado. Por quê? Porque não resolve e ainda acumula-se outros problemas por causa do consumismo. Tá bom? Em cima disso, separei mais 3 textos para nós olharmos o que a Bíblia fala, ou como ela nos alerta em relação a esse ponto. Vocês podem perceber, né? Tudo está na raiz da cobiça, irmãos. A cobiça nos leva a amar o dinheiro, ter o carinho por ele e, consequentemente, gastá-lo e gastá-lo cada vez mais, ao consumismo. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem
não consiste na quantidade dos seus bens. Olha, já há muitos anos esse alerta para nós. O problema é que, de novo, saber é uma coisa, viver isso, honrar esse princípio é outra coisa. Porque talvez na teoria você vai concordar com isso. De fato, a vida de uma pessoa não consiste nos bens, na quantidade de bens que ela tem. O problema é no dia a dia, na prática. Porque nós muitas vezes nos deixamos levar com essa ideia de que quanto mais eu tenho, melhor ou mais eu sou diante dos outros e de mim mesmo. Então, para ser feliz, para me alegrar no meu dia a dia, eu preciso ter mais. Então, se eu olho para o lado, alguém tem algo que obviamente está na moda, ou que causa algum tipo de desejo aos meus olhos, enquanto eu não tiver aquilo, eu não vou me satisfazer. Ou às vezes eu sei que nem preciso, mas como aquela pessoa ali, né, causou em mim uma inveja, então para suprir essa minha inveja eu vou gastar, eu vou consumir para tentar ser pelo menos igual ou melhor que aquela pessoa, para provar para ela ou para a sociedade ou para as pessoas do trabalho, ou enfim, para quem quer que seja, que eu também posso, que eu tenho condições, que eu não vou ficar para trás. E isso é um engano, né, diabólico. Por quê? Porque muitas vezes para manter esse status, para manter essa situação, né, de vida, você vai começar a gastar cada vez mais, vai começar a tirar talvez o dinheiro de necessidades básicas. Tem gente que está pedindo arroz e feijão, mas tem um celular que aquele que está doando arroz e feijão nunca teve. Você consegue perceber a incoerência disso? Então, por que tem que ser assim? Isso começa na cobiça. O amor ao dinheiro e ao que dinheiro pode dar leva ao consumismo para ter cada vez mais essas coisas. Provérbios 20 e 27. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos dos homens. Outro alerta, tá bom? Graças a Deus por Jesus Cristo, nós somos libertos do pecado em Cristo Jesus. Paulo diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Mas a saudável e boa antropologia bíblica já nos avisa, você não é santinho, você não é inocente, você não é bom. O ser humano é corrompido, o seu coração é desesperadamente corrupto. E aqui está uma prova disso. Por natureza, os olhos, a ideia é que a cobiça, ela está no ser humano por natureza. Você nasce, ninguém precisa te ensinar a cobiçar. Isso já vem com o defeito dessa fábrica, de fabricação, desde Adão. Desde Adão. Aliás, não foi isso que aconteceu com Eva, ela não desejou o que não poderia, que não deveria. Desde o princípio não foi assim. Satanás não caiu por causa disso, querer ser igual a Deus, cobiça, né? Então, isso está em nós, está em mim, está em você, e é só o Espírito Santo que pode controlar isso. Não é sua conta bancária, não é sua educação financeira, humanamente falando. Isso aqui é obra e graça do Espírito Santo em nossas vidas. Se não for por ele, olha só o cenário. Os nossos olhos são insaciáveis. Nós temos a tendência natural de querer sempre mais, mais e mais. Outro texto em Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo, o que ele faz? Consome, consome, consome e consome. Devora tudo o que pode. Então esse é um outro problema gravíssimo que brota dessa raiz chamada cobiça. Dela provém o carinho, o apego, o amor ao dinheiro, o consumismo, a ganância, e isso leva por fim à carência, que é o endividamento, que é esse ponto onde o gasto vai se revelar com as suas garras ferozes, né? Que vai querer destruir a sua vida, porque quando você chega nesse ponto, devendo para tudo e para todos, não tendo mais condição sequer de comer o básico, comprar o pão de cada dia, então você percebe o quanto você foi tolo.
O quanto você foi enganado e cedeu, né, ao engano do seu coração, cedeu aos seus desejos carnais. Começa na cobiça, termina na desgraça dessa carência, onde você não tem condição mais para nada. Você fica completamente dependente, não tem mais noção, perdeu o rumo. Né? A carência tem a ver com essa questão do endividamento. Eu não trouxe aqui, não era meu objetivo ficar trazendo estatísticas, mas eu não preciso trazer uma estatística. Tá? Eu quero que você olhe para a sua vida, né? Ou para pessoas próximas a você. Quantas pessoas você conhece endividadas? Quantas? Eu não quero aqui cravar dizendo que todo mundo que está endividado é por causa da cobiça do coração pecaminoso, porque vive desenfreado, ama muito dinheiro, consome demais. Às vezes acontecem emergências, situações onde, de fato, nos levam a ter que exaurir os nossos recursos e nos endividarmos. Mas olha, gente, de novo, eu não sei, mas eu não teria problema em dizer que isso aqui é a exceção da exceção. A grande maioria dos endividados estão seguindo esta árvore do gasto negativo aí. Fruto de cobiça, amor ao dinheiro, consumismo desenfreado que deságua ali no endividamento. Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém. Se você entendesse esse princípio na prática, já ajudaria você em muitas coisas. Eu não vou comprar aquilo que eu não posso pagar. Não vou. E especialmente se aquilo não é o básico, o essencial para a minha vida e a vida da minha família. Olha aqui, gente, princípio claro. Não precisa ser muito esperto, inteligente, teólogo para entender essa linha. É simples, assim como não mintam. Né? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor, uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então, você vê, o gasto negativo está relacionado a isso. Esse não dever nada a ninguém. O endividamento começa onde? Na cobiça, de querer mais. Aí você começa a amar esse dinheiro que vai, na verdade, de maneira... você pensa, né? Você pensa, isso que vai resolver, então, minha vida. Eu preciso de mais dinheiro. Mas olha a cobiça fazendo você pensar errado. Eu preciso do dinheiro. E aí você vai começar a amar o dinheiro. Vai começar a ter carinho por ele. E aí, então, você tem o dinheiro. E aí você vai começar, então, agora eu preciso, então, você vai gastar o dinheiro, porque é isso que vai te trazer aquele prazer, aquela alegria. Então você vai começar a consumir. O problema é que muitas vezes você começa a fazer isso de maneira desregrada e isso vai levar você a endividamento. E aí vai começar a dever pessoas, entidades, né? Você vai começar a ter problema com a mentira, com a sua fidelidade, né? Com a sua honestidade. O seu caráter vai começar a se quebrar aqui. Né? Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado... Por que está tomando emprestado? Porque não tem. Certo? Porque não tem. É escravo de quem empresta. O termo escravo, né? Então por que você está tomando emprestado? Porque você não tem. Por que você precisa ter? Eu preciso ter porque eu entendo que é necessário. Eu entendo que aquilo ali é fundamental para mim. Por que você está entendendo assim? É realmente legítimo isso? Muitas vezes não, porque você está cobiçando. Você quer porque quer. Ou às vezes aquilo até é necessário. Como eu falei, né? Muitas vezes a gente vai pedir dinheiro emprestado para comprar algo que é legítimo. O problema é que o dinheiro que nós deveríamos ter para comprar algo que é legítimo, nós já gastamos com aquilo que não é legítimo, que não é prioridade. Tá bom? Então, de novo, né? Há anos atrás, pastoreando outra igreja, nós descobrimos que tinha uma família precisando de cesta básica. E óbvio, cesta básica. Né? E nós começamos a ajudar. Depois chegou até mim a informação de que aquela família tinha comprado um aparelho 3 em 1. Quem é da época do 3 em 1?
né? Lembra? Era chique, hein? Não era qualquer um que tinha o 3 em 1, não. Só para explicar para quem não sabe. Um aparelho eletrônico, me ajuda aí, que tocava lá em cima o disco de vinil, né? Aí tem o rádio e tem o fita cassete. Então, era 3 tipos de maneiras de você ouvir a música. Então, estão rindo por quê? Não, CD nem tinha nessa época ainda. CD nem tinha ainda. Era vinil, rádio e toca-fita. Isso era caríssimo. E descobrimos que a família tinha feito uma prestação enorme para comprar o 3 em 1. Então, você chegava para visitar, para entregar a cesta básica e ainda ouvia uma musiquinha, né? Podia escolher. Gente, eu estou brincando aqui, mas assim, pode isso, Arnaldo? A família pedindo cesta básica e precisava mesmo. Não estava sem condições, só que o dinheiro que deveria estar comprando o arroz e o feijão estava pagando a parcela do 3 em 1. Escravo, né? É vergonhoso, não é, gente? É vergonhoso. A família entendeu, se arrependeu. Nós ajudamos, porque de fato precisava, não tinha por onde sair. Mas tivemos que conversar. É duro para o pastor ter que chegar, porque às vezes você está intrometendo na vida, mas é uma intromissão santa, como dizia um professor meu, né? É nossa função, não só do pastor, uns aos outros, irmãos. Se você sabe que tem alguém que está indo por esse caminho, não espera chegar lá o dia de ele pedir dinheiro emprestado para você. Vai conversar. Fala, eu percebo que você tem uma vida difícil financeiramente. Você acha que realmente isso não é... E se você está ouvindo uma exortação dessa, também hoje em dia está difícil, né? Porque às vezes até o pastor, quando chega para exortar, a pessoa explana, porque acha que... Quem é o senhor para dizer o que eu tenho que comprar ou deixar de comprar? Então, gente, se você ama, se você é irmão em Cristo, é o nome de Jesus em primeiro lugar. Então, tenha um coração humilde. Se alguém chegar em você e falar assim, você tem certeza que você tem que comprar isso mesmo? Você precisa trocar de celular? Você precisa mesmo ter esse tênis aqui de 3 mil reais? Enfim, você precisa disso, irmão? Você precisa gastar isso? Outro dia eu vi você com dificuldade no básico. Né? E é vergonhoso uma pessoa... Primeiro que já é, né, é natural para nós. É difícil ter que pedir ajuda, né? Não sei você, mas é difícil você ter que chegar para alguém e falar assim, ó, puxa, você pode me ajudar a pagar essa conta de água? Isso não é um problema, irmão. Se tiver dificuldade, a gente vai ajudar como igreja. O problema é se você está precisando pagar a conta de água, mas, de novo, acabou de comprar o PlayStation 19. Já está onde? Já não sei. Mas, enfim, de novo, gente, é vergonhoso. Isso revela um caráter que não é cristão. Que não é moldado por Deus. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Olha que sabedoria aqui, irmãos. Olha que sabedoria. O problema é que tem gente mal intencionada mesmo. E, infelizmente, tem cristão que já está num ponto cego, que ele não está nem aí. Ele vai, né? Ele não tem como pagar, mas ele vai correr o risco. Ele vai correr o risco. E sabe que tem gente que está correndo o risco na conta da oração ainda. Não, eu vou comprar, eu não posso ser, mas o Senhor vai me ajudar esse mês, vai entrar esse dinheiro. Vai entrar porque esse iPhone é lindo. Não vai entrar o dinheiro, e se entrar, não foi Deus que mandou. Porque ele não vai ser cúmplice desse tipo de pensamento. Está entendendo? Isso está errado. Você não corra o risco. Não corra o risco. Vai ficar endividado. Mau testemunho. Então, vimos os gastos negativos, né? Quer lembrar de novo? Qual é a raiz do gasto negativo? A cobiça. Ela resulta no carinho, depois consumismo e por fim na carência, que é o endividamento. Mas tem o gasto positivo, glória a Deus. Gastar é bom, de maneira correta, né? Deus se alegra nisso. Então nós vamos ter que entender qual é o projeto dele para esse gasto ser positivo. Também tem uma raiz, né? O gasto positivo também vem de uma raiz. A raiz é
Enquanto você estiver contente com aquilo que você tem, você vai ter a probabilidade, né, bem maior de gastar positivamente. Para a honra e glória de Deus, esse é o primeiro ponto. Né? A raiz do gasto positivo é o contentamento. Porque você sabe que você não precisa ter certas coisas. Então você vai estar contente com o que você tem, com aquilo que a sua renda pode cobrir. Né? O que você pode gastar. Amém, Senhor. Obrigado por esse salário mínimo que eu estou ganhando. Eu não tinha nada, o Senhor me deu um emprego com esse salário mínimo e eu vou encaixar aqui, né, contente com o que o Senhor me deu, o que eu posso comprar e pagar. Aquilo que eu preciso de fato. Porque tem outras coisas que esse salário, eu gostaria tanto de ter aquilo, mas com esse salário que eu tenho hoje não dá para ter, Senhor. Quem sabe um dia o Senhor vai me dar uma condição de ter um salário melhor, uma renda melhor, e aí eu vou poder planejar comprar aquilo. Enquanto isso, muito obrigado pelo que eu tenho. De fato, essa piedade com contentamento é grande fonte de lucro, porque você vai dormir em paz. Não tem coisa melhor do que dormir sem dívida. Né? Alguns nem sabem do que eu estou falando, né? Infelizmente, há muitos anos. Mas assim, se é uma dívida controlada dentro do orçamento e tal, o problema é se ela é fruto dessa cobiça, amor ao dinheiro, consumismo, aí é problema. Tá? Mas olha só, piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então lembra, o gasto positivo tem como raiz o contentamento. E ele, se você tem no seu coração essa fonte de lucro que é o contentamento com a piedade, você vai gastar com propósito. Você vai entender o que, de fato, né, o que e onde ou no que você deve gastar e aquilo não vai comprometer a sua vida, o seu caráter. Pelo contrário, aquilo vai promover a sua vida e o seu caráter e principalmente promover a vida e o caráter de Deus através de você, do uso do seu dinheiro, dos seus gastos. Não tem como falar de propósito e não lembrar desse primeiro texto, né, Valmir? 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer comam, quer bebam. Para comer e beber precisa do quê? Dinheiro. Gastar. Para comer e para beber. Então, assim, é o bem básico aqui, mas o básico precisa de dinheiro, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, e eu poderia aqui, né, colocar aqui, fazer uma paráfrase aqui, quer vocês comprem para comer, quer vocês comprem ou gastem para comer, ou gastem para beber, ou gastem com qualquer outra coisa, gastem todas as coisas para a glória de Deus. Esse é o propósito. A pergunta que você vai fazer é essa. Esse gasto, ele vai glorificar a Deus? Isso que eu estou comprando, isso que eu estou consumindo, nisso que eu estou investindo, esse meu dinheiro, isso glorifica a Deus, ou seja, isso honra o caráter de Deus, a justiça de Deus, isso está de acordo com a vontade dele, descrita na Bíblia, promove a pessoa dele, não deturpa o meu testemunho diante das pessoas. Isso não está sendo feito simplesmente para afagar o meu ego, para exaltar a minha soberba, para a minha ostentação, mas está sendo especialmente para a glória de Deus. É uma pergunta que eu tenho que fazer sempre, porque aí é um gasto com propósito. E se você está contente no seu coração, esse propósito também vai estar adequado. Porque é isso que Deus pede de você. Se alguém não cuida, olha só um dos propósitos nobres aqui do gasto, né? Do gasto correto. Se alguém não cuida de seus parentes, esse cuidado aqui é óbvio, irmãos, que passa por gastos. Investimento na vida deles, usando o seu dinheiro para comprar comida, para comprar roupa, para comprar o que é básico, para comprar um remédio, para pagar uma conta. Se você é o chefe de casa, marido, mulher, enfim, se vocês estão ali, né, liderando sua família, ou às vezes está olhando para sua casa, para os seus parentes e tem uma necessidade, e a Bíblia vai dizer, se você não cuida deles, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E isso aqui está diretamente relacionado com como você usa o seu dinheiro, como você gasta o seu dinheiro no ambiente da sua família, promovendo esse conforto e esse cuidado para aquilo que é básico, o suprimento básico. Então, de novo, é vergonhoso
é antibíblico, é atitude de descrente, aquele que está deixando passar necessidade dentro de casa para comprar uma roupa melhor, um celular melhor, ou para fazer uma viagem, né, porque quer conhecer tal lugar, mas não está conseguindo dar um leite de qualidade para o seu filho. É desonesto isso, gente. E a Bíblia já está alertando. O gasto correto, ele é um gasto com propósito correto, que provém de um contentamento, né, e de olhar que é propósito. O propósito que Deus me deu, o dinheiro Ele me dá para um propósito nobre, glorificá-lo, por meio do quê? Do cuidado que eu tenho que ter com aqueles que Ele coloca imediatamente aos meus cuidados, minha família, meus parentes, especialmente. E se eu não estou fazendo isso, claro, de novo, gente, se há uma necessidade, se teve um problema, uma exceção, eu preciso de ajuda. A igreja está aqui para ajudar, os irmãos vão ajudar, os parentes vão ajudar. Mas se isso é fruto de cobiça, eu estou negando minha fé. Pior do que um descrente. Porque eu não estou cuidando quando deveria cuidar. Não estou cuidando porque na raiz do meu coração não está o contentamento, está a cobiça. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Olha que interessante isso, né? E aqui de novo, né? Outro propósito para você usar o seu dinheiro e gastar o seu dinheiro. Você vê a glória de Deus, o cuidado daqueles que são da sua família, mas também o cuidado com o próximo. Pobre aqui é sinônimo de próximo nesse sentido, aquele que precisa de você. Aquele que precisa de você. Quem é o meu próximo? Né? Aquele que precisa de você. Então quem trata bem é o quê? É só dar bom dia e boa noite? Não, é ajudar essa pessoa nas suas necessidades também, onde você vai ter que pôr a mão no seu bolso e gastar o seu dinheiro com propósito, com contentamento, para servir e alegrar o Senhor, porque quem ajuda o pobre empresta ao Senhor. Não é uma barganha, né? Mas é o quê? A expressão de um caráter de gratidão e um caráter que quer ser cada vez mais moldado e parecido com o caráter do próprio Deus. Lembra, o gasto positivo, ele tem a raiz no contentamento, tá bom? Ele resulta aqui no gasto com propósito e também com prudência, porque isso é essencial para evitar o endividamento ou o consumismo, não é? Do gasto negativo. Você gasta com propósito, você gasta com prudência, você vai correr desse gasto onde vai te levar a consumir mais e se endividar por causa disso. Por quê? Porque tem propósito e tem prudência. Tem prudência. Olha que interessante. Paulo, ele reflete isso. Ele vai dizer assim, eu sei. Por que Paulo chegou nesse ponto? Por que você acha que ele chegou nesse ponto? Né? Ele aprendeu. Ele fala, isso é um processo, gente. Contentamento é um processo também. É um processo também. Gastar bem, gasto positivo, também é um processo. Você aprende. Paulo vai dizer isso aqui, eu sei o que é passar necessidade. Ele sabe, ele passou. Como você acha que eram as contas, o orçamento de Paulo nessa época? Ele gastava demais? Não tinha como. Então ele aprendeu. Eu sei o que é ter fartura. Paulo também passou pelo outro extremo. Ele tinha bastante. Mas ele falou, eu sei lidar com as duas extremidades. Deus permitiu que ele passasse por isso. E ele fala, eu aprendi o segredo de viver. Olha o remédio aí para lidar com as duas extremidades. Porque ser contente, você pode ser contente na riqueza, irmão. Isso não é um pecado. Porque você vai saber lidar com os recursos que você tem e abençoar os outros, cuidar da tua família, gastar com propósito. Mas olha a prudência aqui, ó. O problema é fácil ser prudente na riqueza, né? Às vezes. Saber gastar, porque você não tem muito que ter controle. Quando você está na escassez, aí você tem que ter controle maior, não é verdade? Cada centavo que sai ali, você vai colocar no papelzinho para saber, opa, aqui eu não posso gastar mais. Não é assim? E Paulo está dizendo aqui, ó, ele olha para as duas extremidades e fala, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aqui não é só um cara rico falando, é um cara que também foi pobre. É um cara que também foi privado. Então ele é um baita exemplo, porque ele passou pelas duas extremidades. Não sei se você já experimentou escassez e fartura. E a pergunta é, você aprendeu o contentamento em ambos os extremos? Paulo, aprenda com ele. Ele está dizendo, eu aprendi a viver contente. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Isso é prudência. Ele aprendeu isso. Aqui é interessante. Parábola do filho pródigo.
faltou prudência para aquele menino. Entre outras coisas. O homem tinha 2 filhos, o mais novo disse para o seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Só aí já faltou prudência. Certo? Não é prudente pedir herança enquanto o pai ainda está vivo. Porque isso significa o quê? Está dizendo para o pai, em outras palavras, o quê? Para mim o senhor morreu. Que amor é esse? Então já não foi prudente a primeira frase aqui do menino. Assim, repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o imprudente, né? Está aqui. Não muito tempo depois, tem gente que faz as coisas e acha que, né? Às vezes demora um pouco mais, mas olha assim, isso aqui não demorou muito. O filho mais novo reuniu o que tinha e foi para uma região distante. E lá o que ele fez? Desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Não teve prudência nos seus gastos. Recebeu uma herança, hein? Eu imagino que aqui não era pouca coisa. Não era pouca coisa. Pouco tempo depois, o imprudente é assim, ele não vai saber lidar e pode ganhar uma bolada. Pouco tempo depois, ele vai desperdiçar. Por quê? Porque essa é a tendência, viver irresponsavelmente. Não tem contentamento. Não tem propósito para gastar. Não tem prudência para gastar. Vai acabar nisso. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Você vê? A fome veio, pega o prudente e pega o imprudente. Talvez você está na situação que está, não é por causa do governo. Está entendendo? O governo é bom ou é mal para todo mundo, de maneira geral. Se aumentar um preço lá fora, vai atingir a casa do prudente e do imprudente. Se baixar o preço lá fora, vai atingir a casa do prudente e do imprudente. Então não bote culpa no governo. Não coloque a culpa na empresa que você trabalha, no seu patrão. Não coloque a culpa no Satanás. Certo? A culpa é da sua imprudência. Da sua imprudência. Porque dias maus virão. Lembra de José? Conselho dele? Vai chegar uma época de fartura, mas depois vai vir uma época de grande escassez. Quem é prudente se prepara para esse momento. Talvez esse seja o momento que você esteja atravessando agora na sua vida, nas suas finanças. A pergunta é, você vai atravessar ele como Paulo, aprendendo o segredo do contentamento, passando por uma extremidade ou por outra? De maneira prudente. E aí o texto vai dizer que quando chegou esse tempo, por causa da sua imprudência, ele começou a passar necessidade. Foi lá para o endividamento, para a carência, né? Por quê? Porque não tinha contentamento, não se planejou para gastar com propósito, para glorificar a Deus, cuidar, né, de si, da sua família e do próximo, e chegou nesse ponto aí, né? Sem prudência. Qual de vocês, e aqui é interessante também isso, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e faz o quê? Isso é prudência, irmão. Isso é prudência, é gastar com prudência. Qual de vocês que primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Tem gente que entra nessas empreitadas da vida e nem sabe, nem na verdade até sabe, mas corre o risco, não calcula. E de novo, bota na conta da oração, né, no começo. Senhor, eu vou nessa, o Senhor vai comigo, vai à frente. Senhor, abre todos os caminhos. Não, Deus não vai com você na sua imprudência, irmão. Deus não vai. Vai dar errado. Porque você não foi honesto. Você foi cobiçoso. Você não estava contente. Você quis dar um passo além do que deveria. Não calculou para ver se tinha o dinheiro. Imprudente. O gasto correto passa por um gasto com prudência, fazendo cálculo, né? Aqui, planejando, sentando, conversando, né? Planificando ali para saber, eu consigo? É possível? Vamos? Não dá, agora não dá, então espera. Vamos nos contentar com o que nós temos. O propósito de Deus para nós não é esse. Não é prudente comprar isso, não é prudente fazer essa dívida. Não vai dar.
Vamos esperar. Vamos orar para que Deus, se for da vontade dele, nos dê o recurso. Ou uma outra forma de entendermos como devemos investir nisso. É assim, irmãos. Acho que isso não é novidade para ninguém. É a prática, é a decisão do dia a dia, né? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que virem rirão dele. Olha a vergonha, né? Dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Tem muita gente que entra em projetos e não termina porque falta recurso. E aí, não terminou, e aquilo que começou já pagou, não tem como reaver, prejuízo. Vergonha, muitos vão rir dele. Talvez você está vindo à sua memória aí, qual foi a última vez que alguém riu de você porque você não conseguiu terminar porque não tinha dinheiro? Falta prudência. Então o gasto positivo passa por isso. Ele tem uma raiz no contentamento, né, que depois ali vai frutificar ali um gasto com propósito, com prudência e finalmente vai levar você a viver uma vida de piedade. E aqui o ponto é a generosidade. Porque quando você tem contentamento no teu coração, ali está a raiz, está o contentamento. Você começa a gastar, você vive uma vida onde você gasta o seu dinheiro com propósito, né? Glorificando a Deus nas suas atitudes, nos seus gastos, né? Cuidando ali dos seus, abençoando o próximo. Você faz isso com prudência, não dá um passo maior do que a perna, como a gente diz, né? Você não é ganancioso, você sabe calcular, você pede ajuda quando não sabe. Você tem essa humildade de não querer realmente correr riscos sem necessidade. Isso depois vai redundar em quê? Generosidade. O gasto positivo, ele deságua, né? Ele frutifica ali, fruto de generosidade. As pessoas vão olhar para você e vão falar, essa pessoa é muito generosa, é muito piedosa. Provérbios 11 vai dizer, há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E aqui está falando diretamente de gasto, a maneira como você gasta seu dinheiro com generosidade, abençoando os outros. Quem trata bem os pobres, nós já vimos esse versículo, isso é generosidade. Deus se agrada com isso, porque isso é fruto. Só consegue ser generoso quem tem contentamento no coração. Quem gasta seu dinheiro com propósito e com prudência, aí consegue ser generoso. Olha só que baita história, gente. Nós poderíamos ficar pregando só nesse texto. O bom samaritano. Ele é um reflexo de alguém que tinha contentamento, propósito, prudência e redundou em generosidade e piedade. Um samaritano de viagem, para quem não conhece a história, né? Um homem que descia de Jerusalém, ele foi encontrado por salteadores, ladrões. E esses caras deixaram ele, bateram nele, deixaram ele quase morto na beira da estrada. Passou por ali um sacerdote, certo? Olhou e foi embora. Passou um levita, olhou e foi embora. E vinha um samaritano, que o texto vai dizer que chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, o que ele fez? Teve piedade dele. Piedade não é dó. Por olhar e falar, ai, coitadinho, está quase morrendo, Deus tenha misericórdia. Não. Esse cara foi além, botou a mão no bolso. Foi generoso. A piedade dele redundou em generosidade financeira. E não só isso, mas de tempo, de cuidado. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, colocou o cara sobre o seu próprio animal, levou esse cara para uma hospedaria. Você está percebendo quanto ele gastou de tempo agora e recurso? Por quê? Piedade, generosidade, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, deu dinheiro ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando eu voltar, o que eu vou fazer? Pagarei todas as despesas. Esse cara entendeu o segredo do contentamento. Entendeu o que é gastar com propósito. Tinha propósito em gastar com esse cara? Tinha. Ele foi prudente? Demais. E piedoso? Certamente. Cuidou dele. E nem conhecia, mas entendeu o segredo.
Entendeu. Entendeu o segredo do versículo anterior. Quem cuida dos pobres empresta para Deus. Paulo entendeu isso também. Aqui nós falamos de finanças, mas eu quero terminar olhando para algo que é muito maior do que finanças, onde você vai gastar não só o seu dinheiro, mas Paulo está dizendo assim, de boa vontade, por amor de vocês, falando aos coríntios. Olha que era uma igreja difícil, gente, problemática. E Paulo escreve a segunda carta para eles e vai dizer assim, por amor a vocês, gastarei tudo o que tenho. E também me desgastarei pessoalmente. Então, recurso e vida. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Paulo faz uma cobrança aqui, né? Eu vou gastar a minha vida e vou me desgastar também. Vou gastar o meu recurso, porque eu amo vocês. Paulo entendeu o que o próprio Deus, como exemplo, também tinha feito por ele. E eu quero terminar olhando para o exemplo maior de gastar. E olhar para a ceia hoje. Porque o próprio Senhor Jesus fez isso por nós. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos ainda pecadores. Eu poderia também fazer uma paráfrase aqui, né? Cristo também se deixou gastar por nós. Gastou a sua vida. Literalmente entregou tudo o que tinha por mim e por você. Para que você pudesse também ter essa consciência de usar bem os seus recursos, a sua vida, por Ele e para Ele. Ter o segredo do contentamento. Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu dou espontaneamente, por amor. Jesus não foi descontente. Ele sabia o que ele estava fazendo e ele entregou porque ele ama. E não tem coisa melhor, quando nós amamos, nós fazemos com contentamento. Então, Jesus não foi obrigado a fazer o que ele fez. As circunstâncias o levaram a isso, mas ele fez por amor. Ele se gastou, se deixou gastar por você. E talvez você está aqui nessa manhã, e a pergunta que Paulo fez aqui, visto que eu amei tanto, eu devo ser menos amado? Eu tomo a liberdade para perguntar para você sobre o Senhor que deu a sua vida por você, gastou tudo por você. Tanto que Ele te amou, Ele deve ser menos amado. Será que você tem que, diante do que Deus fez por você, da entrega que Jesus fez, será que você tem que ser tão irresponsável com o seu dinheiro? Tão irresponsável com a maneira como você gasta ele? Tão cobiçoso, vivendo o seu reino, a sua vida, os seus prazeres, esquecendo de tudo? Ele abriu mão dele mesmo e falou, contanto, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele fez tudo por você. Será que ele não deve ser amado? Será que ele não deve ser respeitado? O dinheiro que você tem, será que de fato não deve ser entregue aos pés dele? Para ser gasto com propósito, com prudência e com piedade, por causa dele, por tudo que ele fez por você? Não é barganha, é gratidão e é culto. A sua vida tem que ser um culto prestado em todo momento. Quando você está abrindo sua carteira, maneira de dizer, né? Ou pegando o seu cartão, ou abrindo o seu aplicativo do Pix, para executar um gasto, ali é um culto. Ali é um culto. Deus espera que aquele gasto, por mínimo que seja feito com propósito. Não por cobiça, com contentamento, com prudência, especialmente demonstrando piedade, generosidade. Será que ele merece menos que isso? Então nós vamos orar agora. Quero que você se autoavalie, é isso que a Bíblia fala. Assim coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor é para todo cristão, todo aquele que já entendeu quem é Jesus, o seu plano, o seu propósito, o Evangelho, já entregou sua vida para Ele. Não estou dizendo que a ceia é só para quem é perfeito. Não. Mas é para aqueles que vivem debaixo da graça
de Deus e reconhece que Ele é dono de tudo. E mesmo sendo dono de tudo, Ele se entregou por você, demonstrando o seu próprio amor, tendo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, em amor a esse Deus, faça uma autoanálise. Senhor, baixe sua cabeça, feche seus olhos e diga, pergunte a Ele aí: Senhor, onde eu preciso melhorar na minha vida, dos meus gastos? Eu tenho gastado de maneira positiva ou negativa? Os meus gastos têm sido fruto da minha cobiça? Tenho demonstrado amor pelo dinheiro? Tenho consumido de maneira desregrada, impiedosa, soberba? E tenho me endividado como consequência de tudo isso e desonrado o teu nome, Senhor? Me perdoa, Pai. Faça essa oração agora. O Senhor entregou tudo por mim. Será que eu não devo te amar? Senhor, me ajuda a ter propósito nos meus gastos. Me ajuda a ter prudência nos meus gastos, ou com os meus gastos, e também gastar de maneira piedosa, generosa, com contentamento. Obrigado pela sua entrega, Senhor. Oramos agora pelo pão que simboliza o teu corpo que foi moído por nós, e pelo suco que é símbolo da nova aliança no teu sangue derramado na cruz em nosso favor.